O Conselho Regional de Medicina do Maranhão pode ser alvo de ação civil pública por não garantir o registro de médicos do programa Mais Médicos. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Bom dia, Vones. Bom dia, Cristiane. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, 36 pedidos de registro provisório foram encaminhados ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Deste total, 27 já expiraram o prazo determinado por lei, que seria de 15 dias para serem atendidos e vigorar. De acordo com o CRM, foi elaborado um pedido ao Ministério da Saúde para que fosse designado um tutor e um supervisor para cada médico designado pelo Ministério da Saúde para atuarem em cidades do Maranhão de acordo com o programa Mais Médicos do governo federal. Essa seria a condição fundamental para a liberação dos registros provisórios e que não foi atendida ainda pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre este posicionamento do CRM do Maranhão. Na última terça-feira foi votada a medida provisória 621, que cria o programa Mais Médicos com a redação final, ou seja, desconsiderando a obrigatoriedade do diploma para que os médicos atuem em estados brasileiros. A revalidação do diploma, por exemplo, seria uma das exigências dos Conselhos Regionais de Medicina e que, de acordo com a nova portaria, foi desconsiderada. Essa medida provisória vai ser votada até o mês que vem. Até lá, o CRM do Maranhão mantém um posicionamento e não vai liberar as liberações provisórias. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Pesquisa mostra o perfil dos idosos no Brasil e no Maranhão. Um dado importante que a pesquisa revela também é a ausência de políticas públicas para a terceira idade. De acordo com o último censo do IBGE, a taxa de crescimento anual da população idosa no Maranhão subiu de 1,52% em 2000 para 3,42% em 2010, ou seja, mais que o dobro da média populacional das outras faixas etárias. No entanto, as políticas públicas voltadas à pessoa idosa não evoluíram junto com o número de pessoas em todo o estado. Atualmente existem 568.680 idosos no estado. Desse total, 53,9%, 306 mil idosos, são analfabetos, ou seja, mais da metade da população idosa não sabe ler e escrever. No item referente à população economicamente ativa, 26,3% está trabalhando ou procurando trabalho, especialmente no setor primário, pesca, agricultura e pecuária. Em São Luís, esse número sobe para 53,3%, tendo maior procura no setor comercial. As questões relativas à saúde dos idosos ainda estão longe do padrão ideal. A gente vai marcar uma consulta. Não marca consulta. A gente vai se consultar, passa 4, 5 dias para consultar. Para pagar para consulta vai ficar mês. Então não vê os hospitais como é que está. Todo mundo é destratado, que seja senhoras, que seja idosos, que seja novo, todo mundo, as crianças todas destratadas. Porém, os avanços obtidos na última década aumentaram a expectativa de vida dos maranhenses. Em 1960, 3,7% da população do Maranhão tinha 60 anos ou mais de idade. Em 2010, esse percentual pulou para 8,7% da população. Então, esse é um aspecto. Então, o contingente de população idosa vem aumentando. Esse aumento da população idosa realmente reflete algumas questões demográficas. Primeiro, cada vez mais as pessoas tendo menos filhos, mas, por outro lado, as pessoas estão vivendo mais, tá? E viver mais significa que a qualidade de vida delas tem aumentado, né, em termos de amparo, o sistema público, o sistema de saúde, né, isso, a questão de alimentação, enfim, vários fatores vêm contribuindo para essa vida mais longeva. Se por um lado os idosos maranhenses estão vivendo mais, por outro, a qualidade de vida desse período tem deixado a desejar para muitos deles. Isso porque, de acordo com o Ministério Público do Maranhão, a prática de violência contra idosos continua sendo um tormento para muitos que passaram a vida se dedicando à sociedade, mas não receberam a devida recompensa na terceira idade. Pessoas que pegam o cartão, no dia do pagamento tem o maior carinho com aquele idoso e depois daquilo ele relaxa ele. Quer dizer, nesse dia do pagamento ele vem,
de carro, de particular, faz todo, porque para receber esse benefício, que na hora quem vai usar é a própria, isso às vezes de pessoas que tomam conta de familiares. Não ligo, quero seguir a vida deles, deixo o pai para trás, a mãe, não quer nem saber. Abandono. É. De acordo com a Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa, nos últimos anos, os casos de violência contra o idoso vêm crescendo na capital São Luís, mas não em virtude de que esse número de casos esteja de fato aumentando, mas sim porque a população está mais esclarecida e, com acesso à informação, vem praticando mais a denúncia anônima. Para se ter uma ideia, a central do Disque Denúncia em São Luís registrou, só no ano de 2011, 800 ocorrências de violência contra a pessoa idosa, exclusivamente. Casos em que parentes dos idosos vêm se apropriando das aposentadorias, abandono, omissão e até mesmo violência física. Mas a violência contra o idoso não para por aí. A violência de apropriação dos rendimentos, a violência do abandono, a violência da pressão psicológica, a violência de não possibilitar ao idoso o acesso a um tratamento devido, adequado, a higienização, quando esse idoso é dependente, alimentação correta, enfim, são abusos que são praticados no seio da família contra a pessoa idosa, mas notadamente a apropriação dos rendimentos da pessoa idosa. O corretor Edson Cabral conseguiu chegar à terceira idade com saúde e um bom relacionamento familiar, mas tem uma aposentadoria pequena. Aos 74 anos, a voz da experiência dá conselhos para quem quer chegar bem na melhor idade. Eu perdi muitas oportunidades. Aí quando eu fui acordar, não tinha mais jeito. Pelo menos eu comecei a pagar o INSS, aí depois larguei de pagar, né? Aí quando eu fui me aposentar, né, não deu mais para incluir, né? Não deu mais, aí eu me aposentei só com salário. Esse aqui é o negócio. Bom, segundo a Promotoria do Idoso, a maioria das denúncias que chega até a Promotoria do Idoso é feita por vizinhos ou parentes e nunca pelo idoso que sofreu a violência. A Promotoria do Idoso funciona no antigo Garden Shopping, ali no retorno da Coama, e pode receber denúncias. E também a Delegacia do Idoso, que funciona na Refesa. Em greve desde o mês passado, os bancários do Maranhão completaram 18 dias de paralisação nesta segunda-feira. A categoria reforça o movimento com a realização de um ato público daqui a pouquinho, às 9 da manhã, em frente à agência do Banco do Brasil, na Praça Pedro II, no centro de São Luís. Às 5 da tarde, os trabalhadores voltam a se reunir em assembleia na sede do Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão. Na sexta-feira, o sindicato rejeitou, em reunião realizada na capital maranhense, a nova proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, que propôs reajuste de 7,1% nos salários. Os trabalhadores reivindicam um aumento de 22%. De acordo com o sindicato, além do reajuste salarial e do aumento do efetivo nas agências, a categoria também reivindica isonomia, respeito à jornada de 6 horas, PLR de 25% do lucro líquido, piso do DIEESE de R$ 2.860,21, reposição das perdas salariais e melhoria das condições de trabalho e atendimento nas agências. Eles vivem com pressa. Os profissionais de saúde do SAMU vivem em constante movimento para atender às chamadas do serviço de emergência. A principal filosofia desses profissionais é atender o paciente aonde quer que ele esteja. A ambulância tem pressa. Conviver com a vida e a morte ao mesmo tempo é uma realidade constante para os profissionais do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os motoristas, chamados também de condutores, precisam de uma dose extra de experiência. Um dos piores fatores é o trânsito em si, né? O congestionamento, a malha viária, né? E a falta de colaboração de alguns condutores, que às vezes percebem ou talvez não percebam a chegada de uma ambulância, em uma emergência, uma urgência aí, não libera, não dá passagem. Até porque às vezes não tem nem por onde ele facilitar essa passagem por conta do grande fluxo de veículos, né?
Criado no Brasil em 2003, atua em São Luís desde 2004. Na capital, 364 profissionais atuam no SAMU. São 15 ambulâncias para atender a região metropolitana da cidade, que atinge São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar e, em alguns casos, Alcântara. O socorro começa com a chamada gratuita, feita para o telefone 192. A ligação é atendida por técnicos que identificam a emergência e transferem o telefonema para o médico que inicia o atendimento na mesma hora. São os médicos reguladores que decidem se será necessário enviar ou não uma ambulância ao local da ocorrência. Este médico explica o procedimento. Hoje o SAMU de São Luís funciona uma central de regulação de urgência, onde a gente atende chamadas através do 192, de toda a população da região metropolitana e dos municípios, que já foi também falado. E daí a gente faz o acionamento do atendimento desses chamados ou orientações pelo telefone, através do médico regulador que atende esses chamados. Inicialmente tem um telefonista que atende o chamado, que é auxiliar do médico regulador, que pega informações sucintas e depois passa para o médico regulador. Em média, são 5.000 ligações por mês para as mais variadas ocorrências. A dificuldade é lidar com os trotes, cerca de 500 mensais. Eu acredito que hoje esse é um dos grandes desafios, eu acho que não só da gente, como SAMU de todo o Brasil, a gente poder minimizar a questão do trote. E através de educação para a população, orientação, A gente está com um projeto aí de iniciar um SAMUzinho nas escolas, isso aí através de parceria com a Secretaria de Educação, para estar orientando num trabalho aí pioneiro e inicial, no sentido de estar educando os professores e crianças. 24 horas de um trabalho de responsabilidade e emoção a cada atendimento. Os socorristas acumulam histórias de desafios e superações e histórias marcantes, como a de um caso acompanhado por Cristina, enfermeira e socorrista do SAMU em São Luís desde a sua inauguração. Lições que provam que para salvar vidas, cada minuto é importante. A que mais me marcou foi um trabalho de parto, onde uma solicitante pediu ambulância e chegou. Quando nós chegamos no local, a criança estava dentro de uma pia. Antes ela tinha ligado, solicitado o SAMU e o médico orientou ela quanto que a criança tinha dentro do vaso sanitário. Ela disse, mas ele está morto. Aí o médico insistiu para ela tirar, ela colocou na pia, tirou. Quando eu entrei, o bebê estava na pia, praticamente quase sem respirar. Aí nós fizemos os primeiros atendimentos, levamos para a ambulância, fomos ambuzar, que é a ventilação mecânica, e nesse momento nós solicitamos o apoio do suporte avançado, que chegou e o bebê, ou seja, um feto de 6 meses, ressuscitou e foi para uma UTI neonatal de uma determinada maternidade. A situação da Praça Deodoro no centro de São Luís. A recuperação da praça está prevista no Programa de Aceleração do Crescimento Parque das Cidades Históricas. Por enquanto, os moradores da cidade de São Luís e os visitantes precisam conviver com a desordem e com a imagem da destruição do patrimônio público. Palco de expressão dos anseios populares, a Praça Deodoro, em toda sua extensão, pode ser considerada um dos relicários da nossa memória coletiva, mas os problemas estruturais colocam em risco toda a situação do Logradouro. Ninguém faz nada, entra governo, sai governo e ninguém toma conhecimento de nada. Então, de cidade e de praça só tem um nome. Está faltando fazer alguma coisa. Para quem conhece outras praças em outros lugares, aqui é até uma vergonha dizer que isso aqui é uma praça. Eu poderia dizer que foi uma praça. Localizada no centro de São Luís, foi chamada antigamente de Largo do Quartel, por causa de um quartel do Exército que existia onde hoje fica a Biblioteca Pública Benedito Leite. Logo depois, foi denominada de Praça da Independência, de acordo com uma lei municipal do ano de 1868. Mas hoje é conhecida como Praça Deodoro, em homenagem a Marechal Deodoro da Fonseca, homem que se destacou à frente do movimento republicano. Na praça, a ocupação desenfreada dos ambulantes e os buracos colocam em risco a integridade física dos que circulam por aqui todos os dias. Toda rua, quando ela está emburacada ou
o meio fica quebrado, ela oferece perigo nem só os carros, como os pedestres que passam por ali. Vigas enferrujadas da estrutura das calçadas ficam à mostra e podem arranhar ou ferir os desavisados. Os tradicionais bancos de madeira estão quase todos destruídos. Os paralelepípedos que caracterizam a rua histórica estão desarticulados por causa do transporte de produtos em carros pesados, fora o lixo que se acumula pelos acostamentos. Mais limpeza. Limpeza e às vezes também tem buraco, tem que ser mais bem conservada. A situação piora quando se aproximam datas comemorativas, quando é maior a movimentação no comércio. Não se trata de uma feira livre em um espaço desocupado. Na Praça Deodoro está um pedaço da história e da alma do Maranhão. Faltando cuidar, né? Colocar ela no lugar que ela de direito, né? Cartão postal. Tem no centro, tem a biblioteca aí que está renovada, né, e tudo. Tirar essas coisas. Tá feio, fica muito feio. O turista chega e não acha nada legal, né? Não leva uma boa impressão. Não leva, não leva. A gente tem mostrado uma série de reportagens sobre as praças de São Luís na série Dono da Praça, em que a gente vê que as praças da cidade não são apenas feitas de belezas, né, de exuberância, mas também tem muitos problemas. Uma delas é a Praça Deodoro, que a gente mostra aí toda a situação que a praça está e que está dentro do projeto Parque das Cidades Históricas, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Está marcada uma licitação para o início desse ano para a obra que deve acontecer na Praça Deodoro e em outros prédios do Centro Histórico de São Luís. Bom, veja no próximo bloco mais uma fuga na penitenciária de Pedrinhas. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola é pra toda hora cuidar da nossa visão. É a melhor lição. Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eichel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 16h e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 18h. TV Assembleia, o Legislativo até você.
Mais uma fuga foi registrada no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. O caso aconteceu na penitenciária de Pedrinhas, uma das unidades do complexo. Na madrugada de sábado, de acordo com as primeiras informações, Alisson de Jesus Costa Pavão, conhecido como Tiguinho, que foi preso por prática de assalto e estupro, escalou um muro com lençol e fugiu pelas guaritas 1 e 2. Não havia qualquer agente nas guaritas durante a fuga. A Secretaria da Justiça e da Administração Penitenciária do Maranhão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Bom, durante 10 dias, o Centro Histórico de São Luís ganhou uma nova movimentação, novas cores, histórias e pessoas circulando por todas as ruas, com a Feira do Livro, um evento que marcou o segundo semestre em São Luís. A feira terminou ontem, mas já deixou saudades. Veja na reportagem de Natália Macedo. A deliciosa descoberta das letras, sensações que multiplicam sorrisos e constroem futuros. Com o tema Livro e Leitura, do impresso ao virtual, sem perder a poesia, a 7ª edição da Feira do Livro, que ganhou o apelido carinhoso de Feliz, tem como patrono o poeta maranhense Nauro Machado. Nos estandes espalhados pela feira, gente de todas as idades em viagens proporcionadas pela leitura. A leitura, ela nos dá a chance de estar em outro mundo, né? Dependendo do que a gente lê também, a gente fica em outro mundo, né? No mundo da leitura mesmo. Ler aumenta os horizontes de conhecimento, né? E é essencial para a criança entender o que ela vive também, e através dos livros ela pode entender. Caravanas escolares e visitantes em busca das atividades disponíveis pela Praia Grande. É a primeira vez que a Feira do Livro é realizada no Centro Histórico de São Luís. O que a gente queria, de fato, é que as pessoas, passar para as pessoas esse sentimento de propriedade, de apropriação. Que as pessoas se apropriassem desse centro histórico, que é o que a gente tem de mais belo em nossa cidade. Então, trazendo a feira para cá, a gente está trazendo a população para cá, entendeu? Aqui é a fonte onde nasce a nossa literatura, os nossos escritores, as nossas poesias. Então, o centro histórico é tudo. Então, a Feira do Livro aqui representa tudo para a nossa comunidade. Pintura, dança, música. Os espaços infanto-juvenis estão entre os mais procurados e não é por acaso. O seu caráter educativo está calçado em um dos principais pilares da Feliz, a formação de novos leitores. E não para por aí. A Feira do Livro este ano trouxe muitas novidades. Um pé de caju, um abacateiro, um pé de manga, até aí tudo bem, mas saborear um livro direto do pé é mesmo uma sensação incrível. É como aquele ditado, quem lê, colhe bons frutos. Pendurados por fios nos galhos, ela desperta a atenção. Uma árvore frondosa pronta para quem quiser colher leitura. É muito bom ler os livros assim, ajuda a nós a desenvolver mais a nossa leitura e a gente tipo se estivesse viajando dentro do livro para ler. O encontro entre o autor, a obra e o leitor também é um dos pontos altos na Feira do Livro. Em média, 70 autores maranhenses lançaram e relançaram publicações. É muito proveitoso porque a gente faz a divulgação dos livros, a gente incentiva as crianças para a leitura, sem contar que a gente também vende alguma coisa da nossa produção. Mas mais importante mesmo do que vender é verificar o incentivo que a feira dá para as crianças na leitura, né? Que é muito importante desenvolver a leitura. É de suma importância a permanência do autor no estande de venda, porque ele tem muito mais facilidade de vender, de trocar ideias com o público e saber exatamente o que o público está necessitando. Cercada por sobrados e ladeiras que tanto inspiraram poetas e escritores do passado, que renderam a São Luís o título de Atenas brasileira e continuam a ser cantadas e contadas na nova literatura e seus formatos, a 7ª Feira do Livro, repleta de intervenções artísticas, se consolida como o maior evento literário do estado. Um deleite para os leitores maranhenses. Está tudo muito claro para mim, ou seja, a feira tem que ser no centro de São Luís. Nesse espaço onde a cidade nasceu, onde construiu a sua história, é um espaço que é mal cuidado pelo poder público. Eu acho que chegou a hora da gente mudar isso aí. E a ocupação desse espaço físico da Praia Grande com a Feira do Livro é uma ocupação simbólica e concreta.
Eu acho que a gente tem que cuidar daqui, porque aqui é onde fica a alma da cidade, é onde bate o coração. E aí, a partir das políticas públicas, eu acho que é uma consequência. Puxa vida, está na hora, né, da gente ter umas políticas. Isso já foi debatido em algumas mesas, em alguns cafés literários que a gente fez, da importância disso, né? Aproximar as crianças da leitura, do livro palpável, tátil. E eu acho que a feira contribui decisivamente para isso. Bom, foi lindo ver os moradores da cidade tomando posse, invadindo a cidade antiga, o centro histórico de São Luís, atrás do saber, atrás da leitura. Veja no próximo bloco a situação da estiagem no estado do Maranhão. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o secretário de Estado da Agricultura, Cláudio Azevedo. Um instante só. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eichel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. A situação da estiagem no interior do Maranhão. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o secretário de Agricultura, Cláudio Azevedo. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom, secretário, qual é a realidade hoje no estado em relação aos municípios que já decretaram o estado de emergência? Olha, a realidade é muito preocupante. É uma situação muito difícil, não só nos municípios, nos 75 municípios que decretaram emergência, como em outros municípios também. Haja vista que choveu menos da metade do inverno, né? Menos do que estava previsto chover, do que vem sempre chovendo aqui no estado. E já é uma seca que ela veio um pouco em 2011, 2012, muito acentuada, e 2013 também. Quer dizer, 2 anos e meio, aí, 3 anos de seca, né? Com sérios problemas, sérias consequências, a produção agrícola no estado, né? A questão da pecuária também, nós já estamos aí com animais morrendo em determinadas regiões do estado. Isso é preocupante, nós temos um rebanho
maior do Nordeste, quase 8 milhões de cabeças animais, e a seca que vem sendo castigado por essa estiagem. E mais grave ainda, além, por exemplo, da seca, que a falta de água, a população beber, né? Para os animais também matar a sua sede, nós estamos vivendo também com outro flagelo, que são as queimadas, né? Que aí se acentuam nesse período agora de Acentua. Se já estava difícil ter água para os animais beber, você imagina com essas queimadas criminosas que vêm acontecendo, que vêm, de certa forma, trazer graves consequências à nossa agricultura e à nossa pecuária aqui no estado. Agora, secretária, já é possível fazer um mapeamento dos prejuízos que essa seca pode causar, por exemplo, para a safra do ano que vem? Nós já estamos com um prejuízo enorme. Nós perdemos a safra de arroz, houve um prejuízo forte, de mais de 40%, 50%, não estava prevista a colheita, até porque determinadas regiões do Maranhão, aquelas produtoras, aquelas famílias que sempre semeiam, jogam suas sementes, semente é fornecida pelo governo do estado, no mês de dezembro, jogaram em dezembro, janeiro, plantaram a semente, não choveu, porque choveu depois da Semana Santa. Então, para nós, é grave, houve acentuadas perdas. E isso que eu faço um apelo aos senhores gestores, senhores prefeitos municipais. Primeiro, eu gostaria de parabenizar realmente quem teve a sensibilidade de decretar emergência em seus municípios. E para isso, o governo do estado, determinação da governadora, nós fizemos já um seminário de preparação, né, para a solicitação da estiagem. Fizemos no ano passado e fizemos esse ano novamente. No início agora de agosto, final de julho, fizemos aqui em São Luís, juntamente com a FAMEM, convocando todos os prefeitos do Maranhão. Foi possível, então, a partir desse seminário, foram decretados 75 municípios. E eu quero parabenizar esses prefeitos por isso. E também fazer uma convocação aqui a todos os prefeitos dessas regiões atingidas que decretam emergência. Vou citar um exemplo. Joselândia decretou emergência. Agora você tem Esperantinópolis do lado, que está no mesmo processo de seca. E o prefeito ainda não decretou. Você tem ali Pedreiras, o prefeito não decretou. Quer dizer, a seca ela transcende os limites dos municípios. Né? Então precisa que esses prefeitos também tenham sensibilidade de decretar emergência. Por quê? Além dele ser beneficiado aí com os equipamentos, que nós tivemos agora entrega de 13 caminhões e pipas, né? Já receberam 71 patrol, para poder ajudar ali a melhorar a estrada vicinal, os carros-pipa para poder levar água até as populações desses povoados rurais, vão receber para carregadeira, vão receber uma série de equipamentos, mas o que mais interessa para nós, né, é justamente a prorrogação das dívidas desses produtores, nesses municípios. Como também, além da prorrogação, o abatimento da dívida, porque eles tiraram empréstimo nos bancos para poder plantar e não colher. Então, o governo federal, no apelo da própria governadora Rosiana, nós tivemos reunião com a presidenta Dilma, ela achou por bem prorrogar as dívidas, até por 10 anos, e quando não abater as dívidas do Pronaf, como também de outros financiamentos, em até 80%. Bom, a gente tem aí 75 municípios, né, que já decretaram estado de emergência, mas há outros pedidos já em Brasília, né? Existem outros pedidos lá na Defesa Civil Nacional, que é vinculado ao Ministério da Integração. Existem mais 9 ou 10 pedidos lá já de prefeituras, de municípios atingidos pela estiagem. Isso é muito importante, porque a Defesa Civil, ela pega, por exemplo, ela transfere para o MDA as patrol, ela transfere os carros-pipa, eu quero que o MDA faça a entrega nos municípios, como tivemos agora aqui sexta-feira, a entrega já de carros-pipas. Então, mas vem do Ministério da Integração, via Secretaria de Defesa Civil, repassa ao MDA para o MDA fazer essas entregas. Isso é muito importante. Então, nós temos aí, eu acho que é muito importante, esses prefeitos que ainda não fizeram, façam, criem lá o Conselho da Defesa Civil, tá certo? Decreta emergência, porque ele, além de trazer uma série de benefícios aos lavradores, produtores rurais do seu município, ele também recebe equipamentos, recebe também bolsa alimentação para aquelas famílias carentes que estão passando necessidade, perda de safra, são cestas de alimentação. Você tem um bolsa estiagem, que é um valor de R$ 80 a R$ 100 também, que já ajuda alguma coisa essas famílias, né? Então, acho que é muito importante o prefeito fazer seu papel, que é importante ter essa sensibilidade do sofrimento que está tendo ali a população em seus municípios.
Bom, secretário, há 2 meses o senhor já alertava sobre essa situação que a gente está hoje, né? Já há alguns meses o senhor vem alertando a respeito dessa situação. E me parece que falta uma compreensão não só dos municípios, mas também por parte do governo federal, né? Esse entendimento de que não há um combate à seca, porque a seca ela é um fenômeno natural, mas há um enfrentamento, né? E as políticas precisam acontecer para que, nesse período, né, as populações dos municípios possam enfrentar essa situação. Olha, é uma coisa que nós temos que estar trabalhando, estamos trabalhando, planejando isso. O governo do estado precisa ter um planejamento sério, porque o Maranhão, se você vê o que chovia no Maranhão há 30 anos atrás, quem é de São Luís sabe o que chovia aqui há 20, 30 anos atrás e o que chove hoje. Então, uma redução muito forte. Cada vez mais vai chover menos. Então, nós temos que ter políticas públicas, estamos trabalhando para isso, para que a gente possa, de certa forma, minimizar o sofrimento da população. E nós temos que ser muitos, temos que ser muito atuantes com a construção de poços. Estamos agora já viabilizamos com a Codevasf mais de 1.000 poços aqui para o estado do Maranhão, com o Ministério da Integração. Outras secretarias também estão trabalhando na construção de poços. Temos que ver a construção de barragens, abastecimento de água para os animais e também para a população. Temos que trabalhar fortemente a questão dos nossos recursos hídricos, tanto que diz respeito aos nossos grandes rios, como Itapecuru, Mearim, que vem sofrendo a redução do volume de água. Isso é fácil perceber, né? Você vê o Itapecuru hoje com o Mearim, com as pessoas passando por dentro, com água às vezes que dá 20, 30 centímetros. E cada vez se preocupante, porque, por exemplo, Itapecuru é um rio que, além de abastecer São Luís, abastece outras cidades, cerca como de Caxias. 45 municípios. 45 municípios. Então, nós precisamos tratar melhor Itapecuru, quem sabe começar a trabalhar ali num plano diretor para o rio Itapecuru, juntamente com a Codevasf, que trabalha, eles têm lá especialistas, né? E nós conseguimos trazer a Codevasf aqui para o Maranhão, a determinação da governadora, instalamos a Codevasf aqui. A Codevasf tem toda uma expertise de questão de bacias, tanto na irrigação, como também no estudo de bacias. Nós temos que aprender muito com o Ceará. Acho que é muito importante também o que o Ceará tem feito. O Ceará vive com a seca, com a cultura, e hoje é um estado do Brasil melhor preparado para viver com a seca. E nós temos. Eles fizeram uma série, por exemplo... tecnologia social, né? Você vê, por exemplo, no Rio Jaguaribe, eles têm uma série de barramentos de abastecimento para a população. Nós podemos ter isso no Itapecuru. A gente pode ver a produção ao longo do Rio São Francisco, né? Ali já é irrigação, mas, por exemplo, voltando ao caso aqui do Itapecuru, nós não poderíamos ter ali, por exemplo, no Italuís, uma grande barragem, a água passa ali e vem para o mar. Quer dizer, isso de repente seca. Como é que fica o abastecimento de São Luís? Acho que é na hora de pensar já, talvez uma barragem ali no Italuís, uma outra barragem lá no Mirador, nas nascentes, né? Começar a trabalhar isso, planejar isso no estado. Então, nós estamos trabalhando com a Codevasf já nisso. Já existe um projeto para o Itapecuru, como também para o Mearim. Mas a seca, como eu disse a você, nós temos que preparar. Porque cada vez mais, às vezes nós podemos aí, estamos agora com o INPE a pedido nosso, Instituto Nacional dele, está trabalhando a questão da previsão para 2014. Se essa seca for maior que 2013, 2012, é uma perda enorme. Sobretudo para o trabalhador que vive da agricultura familiar, né? Os nossos agricultores, os nossos criadores que sofrem muito, principalmente com as queimadas criminosas, que às vezes quando você não tem água e você também já não tem a pastagem, você vai perder o rebanho. Bom, secretário, o senhor falou do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas, e a ONU lançou esse ano o seu relatório de climatologia, que já não lançava há bom tempo, que mostra aí, né, o drama, né, da situação do clima no planeta inteiro, né? E mostra a situação do Brasil, né, das regiões mais secas do Brasil, que a situação tende a piorar, né? Ou seja, a seca deve vir mais séria, né, nos próximos anos. E apontam como um dos principais males a questão do desmatamento de grandes regiões onde havia mata nativa, né, e a seca, né, desses rios perenes nessa região. O senhor acha que esse é um grave problema que no Maranhão e que a gente precisa repensar esse modelo de desenvolvimento que a gente tem no estado, a implantação de grandes projetos, mas olha bem, pensar no zoneamento econômico isso não é só do Maranhão. estado. Isso não é só no Maranhão. É no Brasil e no mundo todo esse desmatamento que houve. Não é só no Maranhão, você tem no Brasil, você tem na América, você tem uma série de coisas. O desmatamento é um dos fatores, são as mudanças climáticas. Ele mostra esse cenário mundial, né? Mostra isso aí, inclusive mostra também que determinadas culturas, vamos supor, a soja, que se plantava, às vezes, no sul, na região
na região sul do Maranhão, do Brasil, aliás, talvez não possa ser mais plantadas lá. O arroz do Rio Grande do Sul, pela escassez de água, talvez vai ter que se mudar para outra região. Quer dizer, isso, de certa forma, mexe também com a agricultura. Então, nós temos que estar preparados, acho que é importante começar a discutir a questão do clima aqui no Brasil e especialmente aqui no Maranhão. A gente já falou outras vezes aqui no Portal da Assembleia com o senhor a respeito do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, né? Que é uma discussão que precisa acontecer no Estado, né? Já está acontecendo. A Embrapa já está trabalhando no macro ZE, que foi contratado pela governadora, pelo governo do Estado, determinação da governadora, para a Secretaria de Planejamento, já contratou o macro ZE que está sendo elaborado. E agora o governo já deve estar lançando esse mês o edital para a contratação de uma empresa que vai trabalhar o ZE, o Zoneamento Econômico e Ecológico do Estado. Através do ZE, o Zoneamento Econômico do Estado, nós vamos poder ver realmente os municípios e as vocações agrícolas de cada município, de cada região. E trabalhar nessas vocações. Planejar essas políticas. E planejar essas políticas. Inclusive o enfrentamento, né? Em relação é verdade. O zoneamento econômico ecológico é um instrumento muito esperado, é um instrumento valiosíssimo para o planejamento do Estado. Deve chegar à discussão essa casa também, né? Com certeza deve passar pela Assembleia aqui, porque nós teremos audiências públicas, né? E eu acho que é muito importante e deve-se passar pela Assembleia, porque sem isso será aprovado por essa casa. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Portal da Assembleia, pelos esclarecimentos. Eu te agradeço. Obrigado a você. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, à tarde, às 4 da tarde, a gente tem transmissão ao vivo da sessão plenária, onde você pode acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.